Na videoaula do Ensino Universitário Matemática Simples de hoje, aula número 2, iremos debater dois conceitos, o conceito vetor gradiente e derivada direcional. Vamos apresentar as definições dos mesmos, um teorema que relaciona vetor gradiente com derivada direcional e no final iremos resolver um exercício relativo a estes mesmos assuntos. Normalmente estes conceitos estão relacionados com disciplinas ou cadeiras do ensino universitário, como por exemplo Cálculo 2 ou Análise Matemática 2. Comecemos com a definição de vetor gradiente. Portanto, consideramos aqui uma função cujo domínio está contido em Rn, para R. Chama-se vetor gradiente desta função f, num determinado ponto pertencente ao seu domínio. Este símbolozinho aqui, um triângulo invertido, que é no fundo o vetor gradiente, que são as derivadas, as diferentes derivadas parciais desta função f. Portanto, se, por exemplo, a função for definida com três variáveis, este vetor gradiente terá três componentes, cada uma delas a derivada parcial para a variável x, para a variável y e para a variável z. Mas, no fundo, eu resolvi apresentar aqui a definição mais geral deste vetor gradiente, ok? Depois, a noção de derivada direcional num ponto relativamente a um determinado vetor unitário. Portanto, temos a mesma função, uma função em Rn e um ponto pertencente ao seu domínio. E depois chamamos derivada direcional dessa função f no ponto P0 relativamente a um vetor unitário U. Ao seguinte limite, o limite quando t tende para zero, da função calculada no ponto P0 mais t a multiplicar por este vetor unitário U, menos f de P0 a dividir por t. A primeira consideração que é necessária ter aqui em conta é o que é que significa um vetor unitário. Um vetor é unitário se a sua norma for igual a 1. Como é que se calcula a norma de um vetor? Ora, se ele tiver uma data de componentes, é só fazer a raiz quadrada dos quadrados de todas as componentes deste mesmo vetor. Ora, caso o vetor não seja unitário e se pretender obter a derivada direcional com a direção desse mesmo vetor, o que se pode calcular é o versor do vetor. Como é que se calcula o versor? Basta dividir esse mesmo vetor pela sua norma. No exemplo que nós vamos resolver hoje, isso vai acontecer. Portanto, eu vou colocar ali um vetor que não tem propriamente norma 1, ou seja, não é um vetor unitário, mas nós conseguimos transformá-lo num vetor unitário dividindo pela sua norma. Já agora o princípio é o seguinte: imaginem que, por exemplo, tem um vetor U que tem de comprimento, a norma é como se fosse o comprimento do vetor de 3 unidades. Se nós dividirmos este vetor por 3, portanto, se fizermos o versor de U, que é no fundo dividir o vetor por 3, o que é que acaba por acontecer? Acabamos por ficar com um vetor de comprimento 1. Está bem? Que é no fundo isso que é pretendido. Agora vamos apresentar um teorema que permite relacionar o gradiente, o vetor gradiente, com a derivada direcional, com o objetivo de simplificar um pouco o cálculo desta derivada direcional, porque já viram um limite destes com várias variáveis, com várias incógnitas, pode ser complexo. No entanto, existe um teorema que se pode aplicar que simplifica bastante o cálculo da derivada direcional. E o teorema é o seguinte: consideremos f uma função de domínio Rn para R, diferenciável nesse mesmo ponto. Ora, relativamente a diferenciável, nós não vamos explorar muito este conceito, mas posso, por exemplo, adiantar-vos que se uma função tiver as suas derivadas parciais contínuas, ela é diferenciável nesse mesmo ponto, porque o conceito de diferenciabilidade é um pouco complexo. No entanto, se as derivadas parciais forem contínuas, ela vai ser logo diferenciável. Então acontece isto: a derivada direcional acaba por ser o produto escalar entre estes dois vetores, entre o vetor unitário U e o vetor gradiente que nós definimos há pouco no ponto P0. Portanto, isto é uma maneira muito mais fácil de calcular a derivada direcional. Já agora, como é que se fazia o produto escalar? Por exemplo, se tiverem um vetor V que seja igual a V1, V2 até um certo Vn, e tiverem um vetor W, desculpem, puxei isto um bocadinho para baixo, e se tiverem um vetor W igual a V1, V2 até Vn, e se tiverem um vetor W que seja W1, W2 até Wn, e pretenderem fazer o produto escalar entre estes dois vetores, isto será simplesmente
a multiplicação componente a componente. Portanto, multiplicam o V1 com o W1 e depois somam o V2 com o W2 e por aí fora até ao Vn com o Wn. Portanto, eu estou a tentar ter aqui o cuidado, sempre que for necessário introduzir alguma noção, eu explicar em que é que essa noção consiste. Ou seja, temos aqui as duas definições, a definição de vetor gradiente, a definição de derivada direcional e depois este teorema que se aplica desde, claro está, que a função seja diferenciável nesse mesmo ponto. E agora sim, vamos resolver aqui um exemplo, um exercício. Consideremos uma função do domínio R3, representada por esta expressão que aqui está. Isto até no fundo é uma função polinomial. Portanto, daqui até já podemos concluir que ela é diferenciável. Porquê é que ela é diferenciável? Porque as suas derivadas parciais também vão ser funções polinomiais e nós até já vamos calculá-las a seguir. Funções essas que são contínuas, claro está. Então nós queremos calcular a derivada direcional naquele ponto P0 e na direção daquele vetor. Eu vou só deixar aqui o nosso teorema. Portanto, o que é que nós vamos precisar de calcular? Primeiro, vamos precisar de calcular o vetor gradiente. Para tal, vamos precisar das derivadas direcionais desta função para x, para y e para z. Então a derivada para x, já agora como é que se fazem as derivadas parciais? Para calcularmos as derivadas parciais, por exemplo, em ordem a x, tratamos as outras incógnitas como se fossem uma constante. Portanto, este meu y e este meu z nesta situação é como se fosse um 3 e um 4, portanto, uma constante qualquer. Ou seja, a derivada aqui não temos x, dá 0. A derivada ali temos, eu vou abrir aqui o Corel Painter para ter um bocadinho mais, para poder guardar toda a informação. A derivada em ordem a x vai ser menos z ao quadrado, porque temos aqui a x a multiplicar por um número, menos yz. Depois a derivada em ordem a y será 2yz menos xz. E a derivada em ordem a z, vou ter aqui um separadorzinho, será y ao quadrado menos xy. Portanto, desde que tratem cada uma daquelas variáveis como se fossem, quando estamos a derivar, por exemplo, em ordem y, tratam o x e o z como se fossem uma constante, então a derivada até se faz relativamente bem. E agora vamos calcular as derivadas parciais para aquele ponto que nós estamos a considerar aqui, para o ponto P0. Portanto, a derivada em ordem a x no ponto P0, substituímos o x por 0, o y por menos 1 e o z por 1. Portanto, aqui vamos ficar com menos 1 menos 1 vezes 1, porque lá está 1 ao quadrado dá 1, e isto vai dar menos 1 mais 1 que dá 0. Vamos à derivada de f em ordem y no ponto P0. Com esta parte aqui que tem x vai dar 0, porque o x, a coordenada no ponto P do x é 0. A outra parte vai ficar menos 2, porque é 2 vezes menos 1 vezes 1. E a derivada em ordem a z desta função dá só o y ao quadrado, porque lá está a segunda parte dá 0, portanto vai dar 1. Então já temos o nosso vetor gradiente. O vetor gradiente desta função no ponto P0 é 0, menos 2 e 1, indo buscar, claro está, toda a informação que temos aqui. O que é que falta? Falta ver que vetor é este, se este vetor é unitário ou não, porque se for unitário já só temos que fazer o produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor unitário. Caso contrário, como eu descrevi há pouco, temos que transformar este vetor no seu versor. Então, o vetor vale 2 é 1, menos 2 é 2 e menos 1 é 3. Isto é como se fosse a coordenada do x, esta coordenada do y e a coordenada do z do vetor. Portanto, o meu vetor u é igual a 2 menos 2 menos 1. A norma do u, não há grandes dúvidas, dá raiz quadrada de 2 ao quadrado, que dá 4, mais menos 2 ao quadrado, que dá 4, mais, eu posso escrever isso aqui, puxo aqui um bocadinho para baixo, portanto a norma do u é igual à raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Isto dá raiz de 9, 4 mais 4 mais 1, raiz de 9 que dá 3. Então este vetor não tem norma 1, como pretendido, por isso vou calcular o seu versor, e o versor é só dividir 2 menos 1 pela sua norma, e ficamos com 2 terços, menos 2 terços e menos 1 terço. Então, o que é que falta?
falta-nos utilizar o nosso teorema para conseguirmos calcular a derivada direcional neste mesmo vetor, ou melhor, neste ponto, de acordo com a direção deste vetor U. E agora vamos acabar com este cálculo. Portanto, nós queremos calcular a derivada direcional do vetor de acordo com o vetor U no ponto PO, então é só fazer o produto entre o nosso vetor gradiente que está aqui e o nosso vetor e o nosso versor, que vale 2/3 menos 2/3 e menos 1/3. Ok? Então, como é que isto vai ficar? A primeira, vou multiplicar pela primeira, dá 0. Menos 2 vezes menos 2/3 dá 4/3. E 1 vezes menos 1/3 dá menos 1/3, que vai dar igual a 1. E este é o resultado final da derivada no ponto P0, de acordo com a direção do vetor U. E esta é uma das aplicações, não é a única, é uma das aplicações do nosso vetor gradiente. Ele tem outras aplicações, por exemplo, no cálculo do hiperplano tangente, é uma das aplicações também, no cálculo da reta normal a esse mesmo hiperplano. Portanto, há diversas aplicações do vetor gradiente. Eu achei interessante mencionar esta aplicação para a nossa segunda videoaula. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.